Gordon Childe, O que aconteceu na história. Capítulo 3, A barbárie neolítica. A solução do impasse em que se encontrava a selvageria foi uma revolução econômica e científica que transformou seus participantes de parasitas em sócios ativos da natureza. A crise climática que encerrou o Pleistoceno constituiu a oportunidade para essa revolução. A liquefação dos lençóis de neve do norte não só transformou as estepes em tundras da Europa em selvas temperadas, mas também iniciou a transformação das planícies do sul do Mediterrâneo e da Ásia Menor em desertos interrompidos por oásis. Os revolucionários não foram os selvagens mais adiantados da antiga Idade da Pedra, os madalenianos. Estavam demasiados bem adaptados à exploração do ambiente pleistoceno, e sim grupos mais humildes, que haviam criado culturas menos especializadas e menos brilhantes, no extremo sul. Entre eles, enquanto os homens caçavam, as mulheres, é o que supomos, tinham colhido, entre outros comestíveis, as sementes de ervas silvestres, precursoras do nosso trigo e cevada. O passo decisivo foi plantar tais sementes, deliberadamente, num terreno próprio, e cultivar a terra semeada, limpando-a de ervas daninhas e executando outras operações. Uma sociedade que assim agia produzia alimentos ativamente, aumentando, portanto, seus víveres. Potencialmente podia aumentá-los para manter a população que crescia. Foi esse o primeiro passo da Revolução Neolítica, e é o suficiente para distinguir a barbárie da selvageria. No registro arqueológico, tal passo tem sua ilustração provavelmente em certas cavernas do Monte Carmelo e outros locais da Palestina. Os natufianos, nome dados aos habitantes das cavernas, caçavam com equipamento de pederneira muito semelhante ao encontrado entre os povos mesolíticos da Europa. Usavam, porém, algumas pederneiras montadas em ossos de costelas como foices para cortar o mato ou a palha. Um brilho peculiar nas pederneiras evidencia isso, sem revelar, infelizmente, que espécie de mato se cortava, e muito menos se era um pasto cultivado ou selvagem. Muitas das sociedades bárbaras hoje conhecidas dos etnógrafos não foram além do cultivo de algum cereal ou outra planta. Mas as sociedades neolíticas da Ásia Menor, da região mediterrânea e da Europa cisalpina, de cuja cultura somos herdeiros, também domesticavam certos animais comestíveis. Nessas regiões da Ásia anterior, onde cresciam espontaneamente as plantas precursoras do trigo e da cevada, viviam também ovelhas, cabras, vacas e porcos selvagens. Os caçadores, cujas mulheres cultivavam a terra, tinham algo a oferecer a certos animais que até então caçavam: os restolhos das plantações e as cascas dos cereais. Como os animais se aproximavam cada vez mais dos oásis, pressionados pelo avanço do deserto, os homens puderam estudar seus hábitos e, ao invés de matá-los, domesticá-los e dominá-los. Alguns etnógrafos afirmam que a criação de animais veio diretamente da caça, sem haver participação do cultivo. A agricultura mista seria consequência da conquista dos plantadores pelos pastores, que produziu as sociedades mistas ou estratificadas. Mas as sociedades neolíticas mais antigas, que se conhecem no registro arqueológico, são formadas por agricultores mistos que domesticaram alguns ou todos os animais anteriormente mencionados. Sua sobriedade, sua perspicácia para encontrar água e planícies e em afastar os animais selvagens permitiram a multiplicação dos rebanhos e manadas. A observação constante dos animais e seus cuidados talvez lhes tenha revelado que esses rebanhos e manadas não só podem ser domesticados e constituir reservas de alimentos e peles, mas também dispensas vivas e guarda-roupas ambulantes. Vacas, cabras e ovelhas podem dar alimento, o leite, sem necessidade de matá-las.
Certas variedades de ovelha têm sua pele revestida anualmente de uma camada de lã. As ovelhas com lã parecem ser consequência de criação seletiva, pois na maioria das ovelhas selvagens o couro é peludo e só uma fina penugem representa a lã futura. A nova atitude combativa frente ao ambiente não cessou de produzir novos víveres. As mais antigas sociedades neolíticas conhecidas e a maior parte dos bárbaros neolíticos de épocas recentes também criaram novas substâncias que não existiam na natureza. Ao esquentar a argila divisível e plástica, a mulher do agricultor pôde provocar uma transformação química, eliminando a água de constituição do silicato de alumínio hidratado, que é o principal componente da argila, e produzir a cerâmica, substância com qualidades sensíveis muito diferentes, que já não é plástica, nem pode ser desmanchada pela água. Com o movimento rotativo da fiação, pôde converter certas fibras naturais em fio, a lã e o linho, mais tarde também o algodão e a seda, graças a uma modificação na disposição das moléculas que até hoje constituem um mistério. Com sua argila plástica, os ceramistas moldaram, com mãos habilidosas, novas formas, sugeridas, na verdade, por vasilhas mais antigas, feitas de madeira, de pedra mole ou pelas cabaças, mas com maior liberdade de desenho, graças a um material que permite maior atividade à fantasia construtiva. Com seus fios, as mulheres fizeram tecidos usando um mecanismo complicado, o tear. As novas ideias sobre construção foram aplicadas também às moradias. As famílias neolíticas viviam geralmente em choças de barro, de caniços, madeira, pedras ou de qualquer caniço flexível revestido de argila. Para ajudá-los nessas atividades, os homens neolíticos fabricaram um conjunto muito maior de ferramentas especializadas. Entre estas, um machado feito de pedra de grão fino, afiada pelo polimento, se destaca de modo geral, embora não universal. Os arqueólogos consideram o machado de pedra polida como a característica do equipamento neolítico, embora esse instrumento neolítico não seja desconhecido dos selvagens, nem empregado com regularidade pelos bárbaros, cuja economia é ou era neolítica. A relação precedente, embora incompleta, poderá ser suplementada com a consulta de A Evolução Cultural do Homem, de Gordon Shire. Mostra como o equipamento neolítico era imensamente mais rico do que qualquer selvageria paleolítica ou mesolítica. A barbárie surge com a aplicação de um complexo regular de descobertas e de invenções científicas. No registro arqueológico, como na etnografia, a maior parte dos aspectos enumerados já se encontra integralmente desenvolvida e aplicada, embora de modos diferentes, e para a produção de formas distintas em cada zona, em cada uma das sociedades identificáveis. A arqueologia não revela uma cultura neolítica única, mas um certo número de culturas distintas, que se podem ter diferenciado graças à aplicação divergente de tradições básicas, ajustadas talvez a variadas oportunidades e necessidades locais. Tal é a teoria dos difusionistas, que, se aceita, levará à conclusão de que a Revolução Neolítica começou há muito tempo. Por outro lado, não foi descoberta até agora nenhuma indicação dos efeitos dessa revolução em sedimentos geológicos atribuídos ao Pleistoceno. No período posterior, o Holoceno, presente geológico, nossa ambiguidade poderá ser melhor comprovada na área a leste do Mediterrâneo. Ali, a precoce invenção da escrita proporciona um horizonte que, pelos registros históricos, se pode datar das proximidades do ano 3000 a.C. Também ali, as sociedades foram obrigadas a viver no mesmo lugar durante muitas gerações sucessivas. As palhoças de juncos ou de barro
se arruinavam com o tempo, e novas estruturas eram levantadas sobre as ruínas. Finalmente, os despojos acumulados chegaram a formar uma elevação regular, ou tel. Os vales e as planícies litorais da Grécia, os planaltos da Ásia Menor, Turquia e Irã, as estepes da Síria e Turquestão apresentam milhares dessas elevações. Na Ásia Menor e Irã, no alto desses morros, é possível mesmo reconhecer frequentemente um horizonte histórico, níveis de ruas e pavimentos de casas sobre os quais foram deixados objetos mais ou menos da época de 3000 a.C. Calculada a partir desse nível, a profundidade dos depósitos subjacentes dá uma ideia aproximada da idade da aldeia mais antiga do local. Em Tepsialk, no limite ocidental do deserto persa, próximo a Kashan, as ruínas de 17 grupos de palhoças de barro, sucessivas e colocadas umas sobre as outras, formaram, cerca do ano 3000 a.C., um conglomerado de aproximadamente 28 metros de espessura. Essas palhoças duram, no Irã de hoje, 125 anos. Mesmo que atribuamos às suas correspondentes históricas apenas 75 anos de duração, teremos que colocar o primeiro povoado mais ou menos no ano de 4300 a.C. Em Tep Gawara, próximo de Mossul, 26 camadas de construção que se haviam sucessivamente transformado em ruínas formaram uma impressionante elevação de quase 35 metros de altura. Speiser calcula que as primeiras camadas datem de 7.000 anos. Em Ras Shanha, Ugarit, na costa setentrional da Síria, os restos acumulados em 2.500 anos, a partir de 3000 a.C., tinham mais de 7 metros de espessura. Sob essa camada, havia quase 12 metros de ruínas pré-históricas, que na mesma proporção nos fariam remontar a quase 8.000 anos. Mesmo que as palhoças pré-históricas, sendo mais frágeis, tivessem durado apenas a metade do tempo das construídas no período histórico, as primeiras datariam de 4.500 a.C. Mas em nenhum desses tels conseguimos atingir o início da Revolução Paleolítica, que os antecede. Os casos encontrados em suas bases mostram um perfeito domínio da técnica da cerâmica. Por outro lado, em contraste com o que encontramos ao norte dos Alpes, os povoados neolíticos mais primitivos, já devidamente explorados nessa zona leste do Mediterrâneo, ilustram a existência de uma economia mista, tal como é de esperar que resultasse das primeiras aplicações dos novos processos de produção. O Tel de Sialk está situado num pequeno oásis, onde uma primavera permanente não só atraía a caça e as aves silvestres, como proporcionava água para a irrigação de pequenas plantações. Os construtores da primeira aldeia, na base do Tel, caçavam com fundas e garrotes os animais que se reuniam em volta da água. Mas também criavam vacas, ovelhas e cabras, e cultivavam cereais pelo processo de irrigação, usando foices de ossos com dentes de pederneira, tal como os natufianos. Fiavam e teciam certas fibras, ainda não identificáveis, e faziam vasos de pedras e de cerâmica. Sabiam até decorar suas vasilhas, com desenhos pintados em cores escuras, sobre um fundo que, após o cozimento, ficava rosa pálido, realçando assim a semelhança dos vasos com as cestas de ervas trançadas, onde buscavam a sugestão para muitas das formas adotadas. A oeste do Nilo, estabeleceram-se pequenas comunidades às margens de um lago, então existente na depressão de Fayum, a altura de 60 metros acima do atual nível do lago. Tudo o que resta dessas populações são amontoados de resíduos alimentícios deixados pelos povoadores. Os restos de seus repastos
bem como uma imensa quantidade de pontas de flechas de pederneira, arpões e pontas de lança de osso, provam que os faiumes caçavam os animais que aberberavam no lago, as aves silvestres que se abrigavam nas margens e arpoavam os peixes que nadavam em suas águas. Mas nos montes de detritos, além dos restos de animais de caça, aparecem também ossos de vacas, ovelhas e cabras, e porcos, provavelmente domésticos. Nas imediações foram encontrados poços revestidos de palha, cheios de grãos e trigo e cevada. Pela quantidade de cereais que comportavam os silos, calculou-se que a comunidade não se podia manter apenas com esse comestível, que era provavelmente uma reserva, completando um regime constituído principalmente pela caça. Por outro lado, os cereais são formas já definidamente cultivadas, que se distanciam de muito das sementes das ervas silvestres. A cevada encontrada em Fayum é, na verdade, quase idêntica à cultivada hoje pelas sociedades bárbaras da África do Norte. Além disto, cavavam-se depósitos para o grão, revestindo-os com palha para melhor conservação. Para a colheita, fabricavam-se ferramentas especiais, foices com dentes de pederneira, inseridos num cabo de madeira reta, e moinhos de pedra manuais para transformar o grão em farinha. O equipamento da sociedade enriqueceu-se com novos materiais artificiais, a cerâmica para vasilhas e o linho para a roupa, e novos implementos, cabeças de machado, aguçadas pelo polimento e amolação, fusos, teares. No limite ocidental do delta, a alguns quilômetros ao norte do Cairo, em Merinde, escavadores austríacos exploraram uma aldeia de frágeis palhoças espalhadas por uma extensão de mais de 6 acres. Ainda uma vez, os restos de comida e as relíquias de equipamento de caça e pesca nos convencem da importância predominante da caça, pesca e coleta. Mas também os ossos mostram que havia criação de porcos, vacas, ovelhas e cabras. Ao lado de cada grupo de palhoças, havia celeiros que guardavam cevada e trigo, e resto das eiras, onde se separava a palha do grão. Todo o novo equipamento encontrado nas moradias de Fayum está presente também em Merinde. Além disso, a disposição das palhoças em filas regulares ao longo de verdadeiras ruas reflete o reconhecimento de uma ordem social e de uma organização da vida comunal. Na Europa, a economia neolítica poderia ser ilustrada de forma mais completa pela grande variedade de moradias já bastante escavadas. Embora revelem uma surpreendente variedade de culturas distintas, frequentemente com um equipamento mais primitivo, ou seja, mais pobre, do que das culturas do Oriente Próximo. As mais antigas mostram uma divergência significativa em relação à economia que acabamos de descrever. Nos povoados neolíticos mais velhos que se conhecem até agora, ao norte dos Alpes, as atividades produtivas do cultivo de cereais e da criação de gado predominam de tal modo que a caça fica relegada a um plano secundário. Já não representavam economia mista propriamente dita. Em toda a Europa Central, do Drave ao Báltico e do Vístula ao Mosa, em qualquer lugar onde as camadas de loess proporcionam solos de cultivo fácil, nem pantanosos, nem muito boscosos, encontramos as chamadas aldeias e cemitérios danubianos. A localização de todas elas e os restos de trigo e cevada, lâminas de enxada, foices e moinhos manuais de pedra, acentuam a importância do cultivo de cereais. Encontram-se também ossos de vacas, porcos e ovelhas, mas em quantidade relativamente pequenas. Os ossos de animais de caça, ao contrário, são praticamente inexistentes, e as ferramentas de caça raríssimas. Neste vasto território, o equipamento dos danubianos surpreende pela uniformidade. Em todas as partes, as vasilhas, os machados,
os adornos, guardam a mesma forma tradicional. Devem ser o produto de um mesmo povo, que se havia espalhado, como seus recipientes parecem imitar vasilhas feitas com cabeças, deduz-se que os danubianos vinham de uma região meridional quente, onde as cabaças se endurecem, o que não acontece ao norte da planície húngara. Parece, além disso, que trouxeram do sul uma tradição supersticiosa pelas conchas mediterrâneas, do tipo Spondylus gaederepi, que introduziram também na Alemanha Central e na região do Reno, utilizando-as como adornos e amuletos. O processo de expulsão danubiana foi ilustrado pela escavação de uma aldeia completa em Lindenthal, próximo de Colônia. As primeiras estruturas ali erguidas foram celeiros. Devem ter sido levantadas perto dos terrenos recém-roçados pelos plantadores que viviam em outra aldeia e percorriam diariamente os 3 ou 5 quilômetros até as plantações. Pouco depois, alguns desses plantadores carregaram também seus pertences e foram viver perto das plantações, edificando rapidamente umas 27 casas grandes, retangulares, de 2 paredes, que se encontram no teto numa área cercada de 6 acres e meios, que compreendia também seus celeiros. Mas com o tempo abandonaram o local. É de supor que, percebendo que já não lhes era possível extrair um rendimento suficiente das esgotadas terras vizinhas de Lindenthal e desconhecendo o efeito regenerador do alqueire e da estrumação, se tenham mudado com todos os seus pertences para terras virgens mais férteis. Os danubianos adotavam o recurso aparentemente mais simples para evitar os efeitos do esgotamento da terra pela repetição das culturas. É uma solução que adotam ainda hoje os agricultores bárbaros da África, Assam e outros lugares, e que talvez constitua o método mais antigo de cultivo seco. É bastante eficiente quando a terra é aparentemente ilimitada, mas com o tempo começa a provocar a procura de terras novas, como se pode ver precisamente em Lindenthal. Depois de ter permanecido deserta algum tempo, durante o qual as terras antes cultivadas voltaram ao estado selvagem, a aldeia foi ocupada por outro grupo de danubianos dotados de equipamentos algo diferente, e cujo número de casas chegou a ser de 35, mas estes viram-se obrigados a circundar a nova aldeia, não com uma simples cerca para protegê-los dos animais selvagens, mas como fosse uma muralha defensiva contra inimigos humanos, aparentemente um povo novo, os chamados ocidentais, cujos aldeamentos mais primitivos são conhecidos na Suíça, França, Bélgica e Grã-Bretanha. Esses aldeamentos acentuam outros aspectos da economia neolítica. Os ocidentais também cultivavam cereais, linho e talvez maçãs, mas o gado constituía sua principal fonte de abastecimento. Nos despojos de sua cozinha, os ossos de gado, vacum, são muito mais numerosos do que os de qualquer outro animal. Os ossos de animais de caça são relativamente escassos. Na Suíça, representa apenas 30%. Na Normandia, apenas 2,5% do total de animais comestíveis. Assim, portanto, também na Europa Ocidental, a atividade produtiva de pastores havia arrebatado a coleta dos caçadores, a primazia na economia social das comunidades neolíticas mais primitivas.
Mas apesar de pastoris, esses ocidentais não eram mais nômades do que os danubianos. Nas costas dos lagos suíços construíram laboriosamente casas de madeira sobre troncos. Nas chapadas do sul da Inglaterra e nas colinas que dão sobre o Reno, cercaram o acampamento com vários fossos cavados no solo de greda sólida, completando-os com paliçadas. Seu equipamento era do mesmo tipo encontrado entre os danubianos, mas as formas das ferramentas diferiam muito. Preferiam os machados para a carpintaria, enquanto os danubianos confiavam exclusivamente nos enxós. Seus potes parecem imitar vasilhas de couro. Esse artigo e outros do equipamento ocidental lembram tanto os usados em Merinde e em Fayum, que as tradições dos ocidentais parecem derivar da África do Norte. É possível que se tenham espalhado gradualmente em busca de novas planícies, o que lembra a procura danubiana de solo virgem. Em cada caso, porém, a economia coletora, que devia predominar ainda nas primeiras fases da Revolução, havia sido em grande parte posta de lado para dar lugar a uma produção de alimentos mais puramente neolítica. Esses 5 exemplos concretos bastam para indicar a complexidade da Revolução Neolítica, a expansão dos seus resultados e as aplicações divergentes que podiam originar. Esses pontos poderiam ser ampliados com novas referências ao registro arqueológico e com citações etnográficas. A arqueologia revela que há 4.000 anos, sociedades com uma economia neolítica se disseminaram na Eurásia, da Irlanda até a China. Comunidades bárbaras, de um nível comparável, vivem ou viviam muito recentemente em zonas da África, pelo Pacífico ou nas Américas. Todas compartilham das artes básicas como o cultivo de plantas, a cerâmica, a construção de casas e o afiamento dos machados pelo polimento. Só os ameríndios não dispõem de tecidos, e a prática da criação de gado foi limitada fora da Eurásia e praticamente desconhecida na América. Entretanto, a aplicação concreta dos princípios difere enormemente. Nossa dívida para com esses bárbaros que não conheciam a escrita é grande. Todas as plantas comestíveis cultivadas, de certa importância, foram descobertas por alguma sociedade bárbara sem nome. Encontramos assim povos neolíticos que se abastecem não só de trigo e cevada, mas também de arroz, pães, milho ou mesmo de inhame, mandioca, abóboras e outras plantas não cereais. Os métodos de cultivo apropriados a cada espécie logo se evidenciaram. Até mesmo para o cultivo de espécies idênticas, trigo, cevada, por exemplo, condições geológicas e climáticas diferentes impõem diferenças correspondentes no método. Em regiões áridas, como o Irã, a irrigação natural ou artificial é o processo normal. Numa zona temperada, bem regada, como a Europa, a chuva proporciona a umidade necessária, mas a plantação não dá uma colheita média mais do que 2 ou 3 anos seguidos. A solução mais simples para tal problema é roçar um terreno novo todos os anos, e uma vez utilizadas as terras vizinhas à aldeias, mudar-se para um solo virgem. Foi essa solução adotada pelos danubianos na Europa pré-histórica, usada ainda hoje por algumas tribos africanas, como a dos Langos, pelas tribos montanhesas de Assam e outros povos. Sua predominância ajuda a explicar a expansão universal das culturas neolíticas. Esse nomadismo agrícola é um obstáculo a qualquer aperfeiçoamento da arquitetura doméstica ou do mobiliário das moradias. Mas essas desvantagens não eram notadas enquanto a terra parecia ilimitada. Mesmo nas épocas pré-históricas, algumas sociedades descobriram formas de restituir a fertilidade a terras cansadas, ou impedir seu esgotamento, deixando-se que um terreno retorne ao seu estado selvagem e limpando-o novamente com uma queimada, as cinzas resultantes restituirão ao solo grande parte das virtudes perdidas. Os agricultores mistos podem levar o gado a pastar nas terras preparadas para o cultivo, e os excrementos dos animais servirão de fertilizantes,
permitindo que com o tempo se produza uma nova colheita. As excreções humanas e o esterco animal podem ser deliberadamente conservados para aplicação nos campos esgotados, provocando uma regeneração mais rápida. Um ou outro desses recursos deve ter sido empregado na Grécia ou nos Balcãs, no fim do período neolítico, pois ali encontramos povoados sucessivos, construídos sobre o mesmo lugar, tal como entre os agricultores de irrigação da Ásia anterior. Para realizar a Revolução Neolítica, os homens, ou mais exatamente as mulheres, não só tiveram de descobrir plantas adequadas e métodos apropriados de cultivo, mas também de inventar ferramentas especiais para lavrar o solo, cegar e armazenar a colheita e transformá-la em alimento. Para fender o solo, o implemento mais comum entre os bárbaros modernos é simplesmente um pau pontiagudo, ao qual se pode adaptar para dar peso, uma pedra perfurada próximo da ponta. Mas a maioria das tribos africanas prepara o terreno com uma enxada, instrumento usado sem dúvida pelos danubianos pré-históricos e provavelmente outros povos europeus e asiáticos. Os cereais eram cortados a princípio com foices feitas de dentes, de pederneiras, inseridas num cabo reto, de madeira ou de osso, como entre os natufianos e faiumes, ou numa queixada de animal, ou ainda numa imitação desta de madeira. O fato de que cada colheita deveria proporcionar alimento suficiente até a colheita seguinte, normalmente no prazo de um ano, constitui um aspecto essencial da economia neolítica. Os celeiros ou depósitos eram, em consequência, uma característica destacada de qualquer aldeia bárbara e foram localizados em aldeamentos pré-históricos tão antigos como os de Merinde, de Fayum, Coule e Dantal. O trigo e a cevada tinham de ser separados da casa pela debulha e pela joeira, e em seguida transformados em farinha. A moenda se podia fazer num pilão, mas o processo habitual era o de esfregar os grãos numa pedra em forma de prato ou de sela, com uma pedra de friccionar em forma de bolo ou de salsicha. Esses moinhos manuais deviam, porém, ser fabricados com pedras bastante duras. Pelo contrário, a comida teria tanta areia como farinha. A farinha pode ser transformada facilmente em sopas ou bolos, mas o fabrico do pão exige certos conhecimentos de bioquímica, o emprego de um micro-organismo, o levedo, e um forno de construção especial. Também, além disso, o mesmo processo biológico empregado para o fermento do pão serviu para abrir à humanidade um novo mundo de encantamento. Todos os selvagens modernos preparam licores fermentados. Nos albores da história, a cerveja era preparada no Egito e na Mesopotâmia, sendo já conhecida como a bebida adequada a estimular a bondade dos mais antigos deuses sumerianos. Cerca de 3000 a.C., as bebidas se haviam tornado necessárias na maioria das sociedades da Europa e da Ásia Menor, e todo um serviço de vasos, cântaros, copos e peças passou a ser usado para seu consumo. Todas as invenções e descobertas precedentes foram, segundo as provas etnográficas, obra das mulheres. Também a elas, segundo os mesmos indícios, devemos atribuir a química da fabricação de cerâmica, a física da fiação, a mecânica do tear e a botânica do linho e algodão. Por outro lado, nas sociedades pré-históricas que temos mencionados, em outras da Europa e Ásia, até a China, as realizações femininas se fundiram com outras atribuídas ao homem, formando uma economia única. Entre os bárbaros modernos, por exemplo, o cuidado dos rebanhos e manadas, com o preparo do equipamento necessário, recai sobre os homens. No registro arqueológico, a economia neolítica é uma economia agrícola mista, cujo funcionamento passamos a estudar. A população neolítica da Europa e da Ásia anterior vivia, em geral, em pequenas comunidades, aldeias ou vilas.
Investigadas a fundo, verificou-se que ocupavam extensões de 1,5 a 6,5 acres. A comunidade que habitava em Chara Brae, nas Ilhas Orcades, não ia além de 8 casas. Na Europa Central e na Rússia Meridional, o número de 25 a 35 casas não parece ter sido excepcional. Essas reuniões espaciais constituíam organismos sociais cujos membros cooperavam entre si nas tarefas coletivas. Nas aldeias ocidentais das charnecas alpinas, as diversas casas estão ligadas por ruas pavimentadas de troncos. Em Chara Brae, por ruelas cobertas. Esses caminhos públicos parecem ser obra comum e não individual. Muitas aldeias neolíticas da Europa Ocidental e dos Balcãs estão cercadas de fossos, cercas ou paliçadas, como proteção contra os animais selvagens ou inimigos humanos, e que também devem ter sido feitos com esforço coletivo. Calculou-se que para cavar os fossos defensivos em torno da última aldeia de Conliendental foram necessários quase 3.000 dias homens de trabalho. A disposição das moradias ao longo das ruas definidas, já observado em Merinde, no Egito, expressa novamente certa forma de organização social. Método semelhante, segundo se diz, foi observado em aldeias ocidentais do sudoeste da Alemanha e nos aldeamentos do sul da Rússia. Mas não é necessário supor a existência de uma especialização industrial dentro da aldeia, além da divisão de trabalho entre sexos. À semelhança dos bárbaros modernos, cada domicílio neolítico preparava e cultivava seus alimentos, fabricava seus utensílios, roupas, instrumentos e outras coisas necessárias. As mulheres aravam o solo, moíam e cozinhavam os grãos, fiavam, teciam e fabricavam as roupas, confeccionavam e coziam os potes, preparavam ornamentos e objetos mágicos. Os homens, por seu lado, limpavam o terreno da plantação, construíam as palhoças, cuidavam do gado, caçavam e fabricavam as ferramentas e armas necessárias. Além disso, cada aldeia era autossuficiente. Cultivava seus alimentos e podia fabricar todo o seu equipamento, essencial com material conseguido localmente, pedra, osso, madeira, argila, etc. Essa autossuficiência potencial da comunidade territorial e a falta de especialização podem ser consideradas como características que distinguem a barbárie neolítica da civilização e das barbáries superiores das idades do metal. Segue-se disso que a economia neolítica não oferece ao agricultor nenhum estímulo material a produzir mais do que necessita para manter-se com a família e preparar a próxima colheita. Com isso, a comunidade pode sobreviver sem excedentes. Provavelmente, nenhuma comunidade neolítica se ajustava rigorosamente a esses moldes. Nas aldeias e tumbas neolíticas mais primitivas, os arqueólogos encontraram materiais trazidos de longas distâncias. Conchas do Mediterrâneo e do Mar Vermelho eram usadas nos colares dos Faiumes. Em Sialk e em Anal, no oásis de Merv, faziam-se pequenos ornamentos com cobre nativo e pedras semi-preciosas, trazidas de centenas de quilômetros. Os camponeses danubianos da Hungria, Boêmia, Alemanha Central e Renânia usavam braceletes e cordões feitos de conchas, espôndilos Gaederopi, importadas do Mediterrâneo. As importações não se limitavam apenas a tais artigos de luxo. Os danubianos do Vale do Mossa e talvez os ocidentais do sul da Inglaterra empregavam para seus moinhos manuais uma pedra muito dura, a lava de Nedermendig, de perto de Mayenne, sobre a Mosela. As pedras de cortar, obsidianas da Ásia Menor e da Europa Central,
pederneiras de alta qualidade e jades atraentes para cabeças de machado. Eram levadas por longas distâncias. Até potes, provavelmente contendo alguma coisa, foram levados do Vale do Maine a Colindentown, 80 quilômetros rena abaixo, sendo trocados frequentemente entre as aldeias neolíticas da Tessália. Os etnógrafos descrevem um comércio muito intenso, através de longas distâncias entre bárbaros, cujo equipamento continua sendo formalmente neolítico. Além disso, a economia neolítica parece ter encontrado condições para certos rudimentos da especialização intercomunal, mesmo em primitivas épocas pré-históricas. No Egito, Sicília, Portugal, França, Inglaterra, Bélgica, Suécia e Polônia, grupos neolíticos exploravam as pederneiras. Os mineiros haviam desenvolvido uma técnica muito complexa para perfurar os poços nos solos de greda e abrir galerias subterrâneas para veios de nódulos grandes. Com material assim obtido, fabricavam machados que são encontrados em áreas bastante amplas. Os mineiros eram, na verdade, altos especialistas. É quase certo que tenham vivido da troca de seus produtos pelos excedentes de cereais e carne produzidos pelos agricultores. Na Melanésia e na Nova Guiné de hoje, umas poucas aldeias se especializam no fabrico de cerâmica e fornecem para uma grande zona, até mesmo o além-mar. Sociedades selvagens continuaram e continuam existindo lado a lado com produtores de comida. As últimas trocam atualmente produtos agrícolas com os caçadores e coletores, obtendo produtos de caça e da selva. Talvez no passado tenham existido as mesmas relações complementares. Os pastores e mineiros neolíticos das chapadas do sul da Inglaterra usavam uma grande quantidade de chifres como picaretas, embora os ossos de antílopes não sejam abundantes entre os restos de seus repastos. Os chifres talvez tenham sido fornecidos pelos descendentes dos caçadores mesolíticos, que continuam vivendo na região das areias esverdeadas ao norte das chapadas. Ao perseguir os animais, os caçadores são levados cada vez mais longe e com maior frequência do que os agricultores e os pastores mais primitivos. Podiam combinar proveitosamente as excursões de caça com o transporte dessas substâncias exóticas que as aldeias neolíticas de alguma forma obtinham. Na Grã-Bretanha, a distribuição de Wiltshire e Anglesey dos machados fabricados com pedra de Grey Leud em Penmea Mawr, no norte de Gales, parece estar relacionada com um tipo de cerâmica transferido pelos descendentes do tronco mesolítico nativo, em contraste com os produtores de alimentos ocidentais. Em síntese, os comerciantes profissionais talvez tenham sido recrutados em parte entre os coletores que ainda restavam. O alto abastecimento da comunidade neolítica era antes potencial do que real, sendo também raro que ele fosse estritamente sedentário. O intercâmbio com outros grupos era provavelmente mais frequente e mais intenso do que entre os coletores paleolíticos. A Revolução Neolítica acelerou com isso o intercâmbio da experiência entre os vários povos. Não obstante, estabelecidos no oásis do deserto, enfiados num fundo de vale entre montanhas escarpadas, ou cercados num claro por florestas impenetráveis, os aldeões neolíticos só ocasionalmente tinham contato com o mundo externo. Passavam a maior parte do tempo empenhados em adaptar sua economia e seu equipamento a um ambiente rigidamente especializado e localizado, que oferecia a cada sociedade suas oportunidades próprias para descobertas e invenções. Dessa forma, cada grupo desenvolveu tradições adequadas às circunstâncias. É exatamente isso o que a arqueologia e a etnografia revelam.
Não existe uma cultura neolítica, mas um número ilimitado de culturas neolíticas. Cada uma se distingue pelas variedades de plantas cultivadas ou de animais criados, por um equilíbrio diferente entre a agricultura e a pecuária, pelas divergências na localização dos povoados, o plano e a construção de casas, a confecção e o material dos machados e outras ferramentas, a forma de decoração das vasilhas, e por disparidades ainda maiores entre os ritos fúnebres, amuletos e estilos artísticos. Cada cultura representa uma adaptação aproximada em um ambiente específico, com uma ideologia mais ou menos adequada a ele. A diversidade é consequência de uma multiplicidade de descobertas ou inventos menores, a princípio provocada por condições puramente locais e condicionada pelas peculiaridades geológicas, climáticas ou botânicas, ou ainda por idiosincrasias arbitrárias, isto é, inexplicáveis. Dessa forma, não podemos falar de ciência neolítica, mas de ciências neolíticas. As sociedades bárbaras tinham à sua disposição uma rica tradição científica, que aplicaram com proveito e que se baseava frequentemente numa experimentação mais ativa, maior do que a realizada pelas sociedades selvagens ancestrais. Compreendia, na verdade, novas ciências, como a química da cerâmica, a bioquímica do conhecimento do pão e o preparo da cerveja, a botânica agrícola e outras semelhantes, completamente desconhecidas no Paleolítico. Mas essas tradições foram transmitidas e enriquecidas de sociedade a sociedade, cada uma à sua maneira. Não havia, por exemplo, um padrão universal para a cerâmica, mas um número de receitas tradicionais, que equivalia ao número de sociedades. Mesmo quando essas tradições nos parecem simplesmente variações sobre o mesmo tema, as mulheres que as transmitiam dificilmente poderão ter discernido entre o tema essencial e as ornamentações acidentais. As prescrições técnicos-práticas da ciência bárbara estavam, certamente, inextricavelmente fundidas a uma massa de feitiços e ritos fúteis. Até mesmo os inteligentes e civilizadíssimos gregos tinham receio de um demônio que rompia os vasos quando estavam sendo cozidos, e para afastá-lo do forno colocavam uma horrível máscara de Górgone. Não obstante, a comunicação que comprovadamente houve entre as sociedades neolíticas acarretou um intercâmbio de ideias técnicas. Nesse processo, a comparação ajudou a eliminar o não essencial. A história posterior da ciência trata, em grande parte, da difusão de ideias úteis fora do ambiente onde surgiram e da seleção dos processos eficientes entre os rituais tradicionais com que estavam antes mesclados. Seria ainda menos legítimo falar de religião neolítica, embora as sociedades bárbaras tenham agido e ajam como se necessitassem, não menos do que os selvagens, de um apoio ideológico. A maioria das sociedades neolíticas enterrava seus mortos, tanto em cemitérios regulares como sob suas casas, ao lado delas, com mais pompa do que os caçadores paleolíticos. No mundo mediterrâneo, na verdade, as tradições funerárias inspiraram a escavação, excessivamente trabalhosa, de réplicas subterrâneas da moradia do morto. Na Europa Ocidental e Setentrional, eram reproduzidas em pedras gigantescas e colocadas artificialmente sobre enormes túmulos, ao preço de um esforço social ainda maior. Os mortos, tão reverentemente entregues à terra, influíam de alguma forma, segundo se acreditava, nas colheitas que dela nasciam. Essa dedução, plausível com relação a certas sociedades, não pode, porém, ser generalizada. O enterro ritual não é praticado por todos os bárbaros, e a arqueologia ainda não demonstrou que existisse em todas as sociedades neolíticas da Europa. As sociedades neolíticas do Egito, Síria, Irã, de todo o Mediterrâneo e do sudeste da Europa, ocasionalmente até as da Inglaterra, modelavam em barro ou trabalhavam em pedra ou osso figuras femininas,
geralmente interpretadas como imagens da deusa mãe. Deduz-se que a terra de cujo seio brota o grão tinha sido imaginada como uma mulher e, como tal, pode ser influenciada por súplicas, orações e presentes sacrifícios, bem como dominadas por ritos e magias imitativas. Essas figuras parecem ser, em alguns casos, as precursoras diretas das imagens de deusas das sociedades históricas da Mesopotâmia, Síria e Grécia. O companheiro masculino da fertilização, porém, só é representado pelos falos de argila ou pedra, talhados em Anatólia, nos Balcãs e na Inglaterra. A magia deve ter sido praticada ainda no período neolítico, apesar do controle real muito mais amplo que sobre a natureza tinham as sociedades bárbaras. Temos prova direta disso nos amuletos feitos pelos povos neolíticos, em toda a área do Mediterrâneo, e já em Merinde, onde, por exemplo, miniaturas de machado de pedra eram perfuradas e dependuradas em colar, presumivelmente na crença de que tal modelo atribuiria a seu portador parte do estranho poder ou mana inerente à nova ferramenta. Na verdade, Tornwald afirma que, entre aspas, principalmente nas sociedades nas quais a habilidade artesanal está muito desenvolvida, é que se dá importância às precauções e cerimônias mágicas. Fecha aspas. A magia dos bárbaros, tal como a dos selvagens, encontrou naturalmente a sua expressão. A união cerimonial dos sexos, em particular, simbolizava e causava a fertilização da natureza. Mas entre os plantadores de semente, pelo menos, o drama da fecundidade tem que assumir forma mais característica do que nos rituais selvagens. Um ciclo de mitos e práticas de cultos difundidos entre os antigos povos da Ásia anterior e da bacia do Mediterrâneo leva a deduzir que o casamento cerimonial limitou-se a um par escolhido. O ator masculino personifica a semente, ou vegetação em geral, e assume durante certo tempo o papel principal. Torna-se o rei do cereal. Mas, tal como a semente, ele tem de ser enterrado e brotar outra vez. Na sociedade mortal, isso significa que deve ser morto e substituído por um sucessor jovem e vigoroso. Nesses atores, as forças produtivas da natureza assumem formas pessoais e se transformam em deuses, deusas e deuses. Mas se a sociedade se persuadir de que a morte do rei do cereal pode ser substituída pela execução de um prisioneiro ou pelos ritos mágicos puramente simbólicos, o rei do cereal estaria em vias de se tornar um rei temporal, transição que seria facilitada se ele tivesse também as funções de chefe guerreiro. Essa é a forma pela qual podem ter surgido os reis divinos, que encontramos no alvorecer da história. Não é possível estabelecer diretamente se essa regência ou chefia surgiu realmente no período neolítico, na Ásia Menor ou na Europa. No Egito, Mesopotâmia e Grécia, os reis históricos executavam muitas das funções que nos rituais de fertilidade eram atribuídas ao hipotético rei do cereal. Muitos bárbaros modernos reconhecem chefes hereditários cuja autoridade é tanto mágica quanto militar. Na Europa neolítica, as casas que se destacam por suas dimensões maiores e sua posição central em algumas aldeias ocidentais são tidas como residências de chefes. Os grandes túmulos de pedra da costa do Atlântico e os enormes túmulos da Bretanha têm sido interpretados como sepulcros de chefes. Mas nem mesmo os defensores alemães do princípio de liderança puderam encontrar qualquer indício de chefia. Numa aldeia danubiana como Lindenthal. De qualquer modo, podemos presumir que a estrutura do clã e a comunidade baseada no parentesco sobreviveram incólumes à Revolução Neolítica. Entre os bárbaros de hoje, a terra é normalmente propriedade comum do clã. Quando não é lavrada coletivamente, as parcelas são distribuídas a famílias individuais, apenas para sua utilização,
e são redistribuídas anualmente. As pastagens são evidentemente comuns entre os que se dedicam apenas ao cultivo da terra, devido ao papel da contribuição da mulher para a economia coletiva. O parentesco é naturalmente estabelecido pela linha feminina, prevalecendo o sistema do direito materno. Nas sociedades pastoras, ao contrário, a influência econômica e social passa aos homens e o parentesco é patrilinear. A Revolução Neolítica foi biologicamente justificada pelo aumento numérico do Homo sapiens que a seguiu. Embora pequenas, as comunidades neolíticas eram substancialmente maiores e muito mais numerosas do que os grupos paleolíticos ou mesolíticos. Na Ásia Menor, Egito e Europa, literalmente milhares de esqueletos sobreviveram do período entre a Revolução Neolítica e a Revolução Urbana, ou transição para a economia da Idade do Bronze, em contraste com as poucas centenas de fósseis humanos de toda a época paleolítica. Entretanto, o Paleolítico deve ter durado de 10 a 50 vezes mais do que o Neolítico. O crescimento da população neolítica foi finalmente limitado pelas contradições da nova economia. A expansão numérica determinou a expansão espacial. Novas famílias só poderiam subsistir com o cultivo de terras novas e da descoberta de novas pastagens para a criação de rebanhos e manadas. Os produtores de alimentos que existiam dentro dos limites da barbárie tiveram de disseminar-se. Toda aldeia autossuficiente foi forçada a criar constantemente aldeias-filhas. A expansão universal da economia neolítica comprova esse processo. Na prática, os produtores de alimentos frequentemente se expandiam a expensas dos coletores, e estes últimos nem sempre se submetiam passivamente à expulsão ou extinção. Por vezes, os selvagens adotavam e adaptavam a economia dos bárbaros intrusos. As culturas neolíticas do norte da Europa parecem produzidas principalmente pelos novos mesolíticos das florestas, que haviam obtido gado e sementes dos danubianos invasores, bem como de outros agricultores, com os quais aprenderam como fazer potes, fiar e tecer. Esses discípulos aumentaram a corrente dos agricultores e aceleraram seu avanço. Com o tempo, várias correntes se encontraram. A proximidade provocou um intercâmbio de experiências e de conhecimentos. Os contatos, porém, nem sempre foram amigáveis, provavelmente. Todos competiam pela mesma terra, que não era ilimitada, e essa concorrência podia levar à guerra. Os primitivos danubianos parecem ter sido pacíficos. Em relação ao número de ferramentas de caça, as armas de guerra estão ausentes de seus túmulos. Suas aldeias não tinham defesas militares. Não é por acaso que a última aldeia de Conliendental estava defendida por fortificações complicadas e que nas tumbas contemporâneas existem armas. Nas fases finais do período neolítico na Europa, armamentos em forma de machados de combate, de pedra e punhais de pederneiras passaram a ser os elementos mais comuns dos acessórios funerários. Na Europa Central e Setentrional, chegamos quase a ver surgir o estado de guerra, de todos contra todos, à medida que se torna escassa a terra desocupada e de cultivo fácil. Em outras regiões, há indício do mesmo processo, embora menos explícitos. Nas camadas sucessivas dos Teos, nos aldeamentos dos Balcãs, Grécias, Anatólia, Síria e Irã, constatamos modificações radicais na cultura. Tais modificações bruscas são consideradas como simbólicas da substituição de uma sociedade por outra, de tradições sociais diferentes. Em outras palavras, da conquista, expulsão ou escravização de um povo por outro. Essas modificações de população produzidas pela guerra são uma característica periódica da vida bárbara, descrita pelos etnógrafos na América do Norte, África e Pacífico. Naturalmente, o domínio das plantações que outros cultivavam e das pastagens onde outros apacentavam o gado
não significava o aumento da população total sustentada por essas terras. Isso não soluciona a contradição. A guerra e a matança reduzem, ao invés de aumentar, a espécie humana. Não obstante, uma modificação de cultura no registro arqueológico nem sempre significa a extinção da sociedade antiga. O resultado pode ser uma cultura mista, na qual persistem elementos do equipamento mais antigo e sobrevivem alguns membros da sociedade anteriormente estabelecida no local. Na Europa Central, as culturas neolíticas mostram traços oriundos das tradições nativas do Danúbio, combinados com outros desenvolvidos nas planícies boscosas do norte. Alguns membros da sociedade danubiana mais antiga devem ter sobrevivido, embora escravizados pelos nortistas. As culturas mistas talvez denotem sociedades estratificadas, divididas em governantes e governados. De qualquer modo, são mais ricas do que qualquer das culturas componentes, pois derivam da fusão de duas tradições sociais criadas por ambientes distintos. Ilustram um dos processos mais importantes no intercâmbio da experiência humana. Além do mais, provavelmente, simbolizam a ruptura incipiente do clã e da organização da sociedade à base do parentesco. O segundo defeito da economia neolítica foi a grande autossuficiência da aldeia bárbara, tão louvada. A comunidade tinha realmente maior controle de suas provisões e de seu ambiente do que qualquer grupo de selvagens e podia planificar razoavelmente o futuro para enfrentar as eventualidades. Mas todo esse esforço e planejamento podiam ser inutilizados por acontecimentos ainda fora de seu controle. Secas ou inundações, tempestades ou geadas, pragas ou granizos que aniquilavam as colheitas e os rebanhos. E até mesmo um desastre local podia provocar a fome e a destruição da comunidade autossuficiente e isolada. Suas reservas eram muito pequenas para enfrentar uma prolongada sucessão de desastres ou permitir a adoção de medidas preventivas em escala suficiente. A Revolução Urbana ofereceu finalmente uma saída para ambas as contradições.